abençoa todos os seus que estão aqui, meu Deus, que vem, meio do caminho, guarda de todo mal, abençoa essa noite hoje, meu Deus do céu, que vai trazer a palavra, abençoa ele, sua família, abençoa o pastor que está trabalhando, nosso servo ali, meu Deus, abençoa sua esposa que está aqui, abençoa seus filhos, a sua família, meu Deus, cada um, meu Deus, o irmão André, o irmão aqui, meu pregador, meu Deus, que é Deus da palavra, Senhor Jesus, abençoa todos que estão aqui nessa noite, meu Deus, abençoa, meu Deus, os que vão chegar mais tarde, meu Deus, aleluia, abençoa o porteiro, meu André, do céu, meu Deus, abençoa sua família, abençoa todos, meu Deus, aleluia, os vizinhos da direita e da esquerda, meu Deus, abre os entendimentos dele, que eles possam ouvir a tua palavra, Senhor, teu Salvador, não há outro, meu Deus, abençoa, meu Deus, as comunidades, meu Deus, aleluia, abençoa as famílias, o lado, meu Deus, de Fortaleza, abençoa todos os pastores, todo o ministério, meu Deus, abençoa, meu Deus, as pessoas que estão distanciadas, Deus, caminho santo, meu Deus, toca na vida dele, que eles possam voltar, meu Deus, aleluia, as que estão enfermos, as que estão nesse momento, meu Deus, cura, meu Deus, vai na vida de cada um, Senhor Jesus, abençoa, Deus, aleluia, abençoa essa mãe que chora com seu filho, nos vícios da vida, meu Deus, guarda esse homem, essa mulher, guarda de todo mal, meu Deus, essa pessoa está sendo ameaçada de morte, repreende todo espírito de morte na vida dessa pessoa, meu Deus, aleluia, os que estão enfermos no UPA, nos hospitais, meu Deus, nos corredores, meu Deus, aleluia, esse pessoa, meu Deus, que está com essa pessoa enferma, aleluia, nos fotinhos, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, cura em nome de Jesus, meu Deus, aleluia, os que estão com depressão, meu Deus, aleluia, não quer saber mais da vida, meu Deus, mas em nome de Jesus, repreende todo o mal da vida dessa pessoa, meu Deus, eu venho te agradecer, amém, amém, Deus, aleluia. 115 na conquistão. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra como quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor, trabalhar e orar, na Senhora e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzido a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na Senhora e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e eu confesso quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero, Senhor, vê-lo de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, me achega também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na Senhora e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvor 15 na conquistão. Glória a Deus. Ao conselho andei e pedido paguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi da cruz, cujo dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas me surdo me
entrei, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, muito dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado, vivi sob minha espada da lei e apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro meu enchei. Foi na cruz, muito dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tão ditoso então esse meu coração, conhecendo em céu seu amor, que levou meu Jesus a sofrer a da cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 225. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que Jesus, que a vitória te conduz, e não deixe tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, bonito do valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o inimigo tentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escutai no Senhor e mostrarás o seu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, comigo do valor, cheio do Consolador, ser valente, com astúcia, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, e nesta e o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, bandido do valor, cheio do Consolador, ser valente, Evangelho proclamar, ser valente, no Brasil e terra e mar, ser valente, tua vida envolver, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, convido do valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia, Deus. Leitura da palavra do Senhor, aleluia. Josué, capítulo 1, aleluia.
Os irmãos fiquem em pé, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 2, começando do verso 1, primeiro versículo. Josué 2. Amém? É 2. Josué 2. Bem, enviou Josué, filho de um dos homens desde Site, expirar sacerdotamente, dizendo: andai, observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher, pois prostituta, cujo nome era Rabi, e dormia ali. Então deu-se notícia do rei de Jericó, dizendo: eis que está à noite vieram aqui uns homens, 2 filhos de Israel, para espiar a terra. E pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti. Entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens que os escondeu, e disse: verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Até aqui, amém. Queria chamar aqui o irmão André para orar. Uma hora eu não me dá uma explanação da palavra. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite por esta palavra, onde foi acreditada em Josué. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Soberano Deus, meu Pai, eis-me aqui, meu Pai, diante da Tua palavra, meu Pai, que foi aqui, meu Pai, meditada nesta noite. Pai, que a palavra, meu Pai, nesta noite venha penetrar no nosso coração, nesse culto de doutrina, Pai. Pai, recebe tudo aquilo, Pai, que vai ser entoado aqui nesta noite, meu Pai, que nós viemos aprender mais de Ti nesta noite, que nós aprendemos, meu Pai, a escutar mais a Tua palavra, que nós aprendemos a escutar mais a Tua voz, o nosso chamado que o Senhor colocou diante das nossas vidas. Então, Pai, eu oro por esta palavra neste momento, meu Pai, porque eu creio que nesta noite ainda vai ter muito mais, Pai, desta palavra aos nossos corações. E aqui, meu Pai, nós viemos te glorificar, te adorar e te exaltar nesta noite, Pai. Pai, toma tudo nas tuas mãos, Pai. Toma, meu Pai, o teu servo, meu Pai. Visita cada um nesta noite, porque eu creio, meu Pai, que nesta noite eles não vão sair da mesma forma, mas sim diferente nesta noite, no teu culto de doutrina. E quem crê, com a tua salva de palmas para o Espírito Santo. Glória a Deus, Glória. Glória a Deus, aleluia. Irmão, abra os seus livros no livro de Jeremias. Glória a Deus. aleluia. Livro de Jeremias. Glória a Deus. Jeremias capítulo 20, e o verso 8 em diante. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Todos acharam? Livro de Jeremias, capítulo 20 e verso 8. Glória a Deus. Vai falar assim a palavra de Deus. Capítulo 20, verso 8 em diante. Porque desde que fala o perigo, clama violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludibriu todo o dia. Verso 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado no meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais, porque ouvi a oração de muitos terror, de todos os lados, denunciei e o denunciaremos todos que têm paz comigo. Aguardam o meu maquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Aqui está um pouco diferente aqui, sabia? É a mesma palavra, mas tem outras versões, né? Então prevalecemos contra ele e nos vingaremos dele. Verso 11. Mas o Senhor está comigo, como uma valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Amém? Glória a Deus. Nós falamos porque está igual aí, mas a mesma palavra, né? Mas nesta noite eu quero trazer aos irmãos desses versículos do capítulo 20 de Jeremias. Hoje é um culto de doutrina. Hoje eu estava meditando nessa palavra. Nós sabemos que Jeremias foi convocado a um chamado, não um chamado fácil, mas quando Jesus chama, a gente tem que obedecer. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu me deparei diante desse texto, porque tem momentos na nossa caminhada que a gente prega, evangeliza, a gente às vezes prega ferido, prega entristecido, mas diante dessa palavra, eu quero trazer para os irmãos, que o profeta ele vai dizer no verso 9, então disse, já não lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Quando ele está falando isso, ele está dizendo, o próprio Deus dizendo, não, Senhor, para mim aqui já basta. O profeta já estava cansado. O profeta já estava clamando há 40 anos e o povo nada de obedecer ao Senhor. Chega um momento que o profeta Jeremias ele vai dizer isso dentro do próprio texto. Até no livro de Lamentações ele vai começar a se lamentar por aquilo que ele não viu mudança. Vai chegar um momento que ele vai dizer para Deus, o Senhor me colocou nos caminhos tortuosos, o Senhor quebrou meus ossos, o Senhor me iludiu, eu só vejo miséria, desgraça. O profeta começou a se conjecturar com Deus, abrir palavras, dizer para Deus daquela situação que o povo estava vivendo. Chega um momento que ele vai dizer assim para o próprio Deus. Se você ver no capítulo 1, verso 5, nós vamos ver que dentro do ventre da mãe dele, o chamado que Deus colocou sobre a vida dele, dentro do ventre da mãe dele, ele teve um chamado. Mas só que chega um momento da caminhada de Jeremias que ele vai dizer assim, no verso 17, 16, ele vai dizer, porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido a minha sepultura. O profeta chegou a falar isso para Deus, dizer, porque a minha sepultura não foi quando eu nasci, dentro do ventre da minha mãe. O profeta estava tão cansado de caminhar, pregar, e chega um momento que o profeta ele desabafa para Deus.
Mas o que chamou a atenção dentro desses trechos, eu não vou muito me esticar, mas Jeremias, o chamado dele foi tão assim, irmão. Ele passou por situações da sua vida que ele estava carregando algo, estava comprando brigas, e talvez ele poderia dizer: Senhor, esse povo não tem nada a ver comigo, o Senhor me colocou no estreito para pregar para um povo rebelde que não quer escutar a tua palavra. E o profeta, ele vai passando os versículos, vai só dando missão para ele. Ele chega no verso 18, Deus manda ele descer até a casa do olheiro. Lá ele vê o olheiro trabalhando, mas só que a Bíblia vai dizer que o vaso se quebra. Mas logo no versículo seguinte, Deus vai mandar ele retornar mais uma vez até a casa do olheiro, mas só que ele vai até onde os vasos estão nas estantes. E Deus dá uma ordem para ele dizendo: Jeremias, tu vai lá, compra que pega aquele vaso, enche d'água, e tu vai lá na porta do sol e quebra diante daquele povo. Então ele representava como o povo estava na mão de Deus. Aquele vaso que estava espedaçado no chão, que Deus deu uma ordem para Jeremias dizendo: vai, Jeremias, tu vai e tu faz isso diante daquele povo, tu quebra esse vaso cheio d'água, que isso vai representar o jeito que ele está nas palmas das minhas mãos. Então, aquele vaso todo ali no chão quebrado representava o povo na mão de Deus. Mas só que aqueles cabos, aqueles vasos ali, não representavam que Deus ele não ia rejeitar, mas sim ele ia pegar e refazer um novo vaso. Uma hora Deus mostrou para ele: ó, meu povo pode até estar quebrado na minha mão, pode até soltar o carro, mas eu pego eles, reformo e faço um novo vaso. Então, diante dessas ordens que Deus deu a ele vai orar, vai profetizar. A Bíblia vai dizer que ele vai até profetizar aquilo que Deus nem mandou, né? Jeremias paga um preço, né? Aí a gente pergunta: como é que pode? Ele prega por mais de 100 povos, tem que passar por essa situação. Mas uma coisa eu entendi desse texto, talvez Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu estou do teu lado no momento mais difícil, mas não quer dizer que eu vou te livrar das aflições, das perseguições. Ele estava dizendo para ele: ó, Jeremias, eu estou do teu lado, mas eu não vou te deixar escapar das aflições, das perseguições. Mas chega um momento que o profeta ele vai desabafar no livro de Lamentações. Se você ver, ele vai começar a lamentar, porque ele não vê mudança do povo. Aí ele vai dizer assim, ó, para terminar, só para você entender a tristeza, vai falar até assim, ó, capítulo 3 de Lamentação, vai falar assim, ó, a tristeza de Jeremias. Olha o que ele vai dizer: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Tenerares fez virar, revirar, sonou contra mim o dia todo. Edificou contra mim e me cercou de ferro e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sede e não posso sair. Agravou meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Quando ele falou isso aqui é porque Deus não quis responder a oração dele. Ele estava querendo profetizar de toda maneira, mas só que o povo, Deus estava vendo que o povo não teve mudança. Mas só que ele continuou dizendo: fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas varedas, fez-se-me com um urso de emboscada, um leão esconderijo, desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço, deixou-me assolado, armou seu arco e me pôs como um alvo na flecha, fez entrar nas minhas estranhas as flechas de sua aljava. Fui feito um objeto de escânio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, abrigou-me de abismo, quebrou com calcários meus dentes, abaixou-me na cinza.
afastasse da paz a minha alma, esqueci até do bem. Então disse eu, já apareceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. O profeta já estava sem esperança naquele momento. Mas só que tem um versículo que é tão lindo, quando ele quer desistir do chamado. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer um versículo tão lindo em Lamentações, igreja, que ele vai dizer assim, ó: eu trago na memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei o que é que traz esperança para ti nesta noite, mas lembra dos momentos que tu tinha comunhão com Deus. Quando Deus fala assim, ó, traz na memória aquilo que te dá esperança, no momento que você está passando por um momento difícil na sua vida, eu te aconselho você trazer algo, que algo é esse, da onde Ele te tirou. Eu sei que tem momentos que a gente clama, a gente luta pela nossa casa, a gente fala com nossos filhos, não obedece. Às vezes você se encontra aqui nesta noite igual Jeremias. Você está dentro da sua casa dizendo, vai por aí, é assim, vamos para a igreja. E às vezes não escuta, né? É desse jeito, né? Hoje. Mas às vezes, com tudo isso acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela, no dia a dia, a gente às vezes se encontra igual o profeta. Chega um momento que a gente está sem força, dizendo que não vai mais fazer, dizendo que não quer mais ir para a igreja, dizendo que vai voltar para trás. O profeta ele estava nesse momento, mas quando ele viu Deus, ele disse, não, Senhor, tem algo dentro do meu coração que não me deixa sair da tua presença, tem algo que queima dentro do meu coração que não deixa sair da tua presença. Aí ele trouxe na memória tudo aquilo que Deus fez na vida dele. O profeta relembrou. Ele disse, ó, eu trago na memória que me dá esperança. Então, irmãos, o seu momento mais difícil da sua vida, se você estiver passando por uma peleja, uma situação, perseguição, algo, enfim, a palavra é, traz na memória, te dá esperança para ti. Eu creio que me dá esperança é quando Deus me tirou do lamaçal. Eu me lembro que muitas vezes, né, para terminar, eu estou levando, porque está cedo. E ontem eu não estava muito bem. A gente prega aqui, pastor, né? A gente evangeliza, mas tem dia que a gente está, parece que vai para baixo, mas não é fácil, né? Aí hoje eu indo para o trabalho, eu me encontro com um rapaz em uma cadeira de roda. Aí ele não me leva até aqui dentro. Eu comecei a caminhar ele, pastor. Aí eu coloquei no canto, eu me sentei. Aí ele olhou para mim, eu não estava entendendo. Ele dizia assim, ó, eu vou cantar e não vai pregar. Aí eu, deixa eu pregar dentro dos homens. Aí Deus colocou no estreito hoje. Aí eu não estava entendendo. Ele disse para mim, ó, eu vou louvar, não vai pregar. Aí eu, tá bom, vamos embora. Aí eu comecei, como eu dizia até o centro. Hoje assim, já voltar, 86. Aí aquilo ali me deu força hoje. Aí quando eu olhei para esse trecho, ontem eu estava mesmo assim, só Deus mesmo de casa, né? Só Deus mesmo para me dar força, para nos dar força, né? Não é nem todo dia que a gente está vendo, né? Muita gente já passou aqui, né? Como a Valeria já pregou aqui, né? Tem momentos que é difícil, mas não é fácil. Aí aquilo ali me deu uma força, eu pregando ali demônios, eu pregando ali em Mateus 7, aí ele louvando, eu cheguei lá no centro, lá perto da igreja da Sé, aí parei. Aí eu fiquei assim, perguntando, que mistério é esse? Não estava entendendo, né? Mas ele sabe todas as coisas que ele quer fazer. E aquilo ali me reanimou mais, né? Eu cheguei em casa, né? Aí aquilo me deu uma força, aí eu olhei para essa palavra, vi que o profeta queria desistir. Aí ele disse, não, eu trago na memória que me dá esperança. Eu me lembrei de onde foi que Deus me tirou, né? E aquilo ali me deu uma força tão grande, igreja. Porque não é fácil, né? Às vezes você vê a gente pregando aqui, mas as nossas batalhas de casa, de trabalho, né? É difícil, né? Mas graças a Deus pela graça, né? Hoje, como o apóstolo Paulo fala, pela graça.
oportunidade, né? Essas palavras para vocês, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e bata uma salva de palmas para Deus. Para vocês aqui. Glória a Deus, aleluia. Por favor, direito da oportunidade, senhores. Glória a Deus, aleluia. A paz, boa noite. Corri da academia para cá, né? Porque o compromisso que eu assumi hoje, primeiramente com o Senhor, segundamente com o pastor. Aleluia. E diante do que o irmão André falou, eu queria meditar assim. Muitas vezes esse desânimo é o inimigo querendo frear a gente, né? Fazer com que a gente pare na obra. E a obra é diária a todo momento. Todo momento. E aí ele querendo frear, secou o nosso irmão. Mas, para honra e glória do Senhor, apareceu alguém. O Espírito Santo enviou e deu força. Ele foi ousado, teve coragem e prosseguiu e fez o que tinha que fazer nesse dia. Aleluia. Então, assim, isso que ele falou realmente faz sentido. Eu estou trabalhando na escola Semana Pedagógica, são 5 dias de reunião. E eu estou procurando fazer essa reunião agradável, produtiva e plantando todo dia uma semente. Então, todo dia eu levo um versículo, deixo no quadro. E depois do bom dia, do agradecimento, eu converso com elas sobre o versículo. Está sendo muito bom, está sendo uma paz, um direcionamento. E é como eu falo, todos os dias eu falo para elas, gente, olha, a missão de vocês como professores, que antigamente eram chamados de mestres, não é fácil. Praticamente todo dia você veste um personagem. Às vezes que você está bem, quando você não está, vai vestir um personagem. Por quê? Porque a segurança da tua clientela, que são as crianças, é vocês. Então vocês, independente de como estejam, vocês têm que se fortalecer. Não vou falar de religiosidade, mas eu vou falar de espiritualidade. Então aprendam lá, quando botar o pé na sala, na escola, Senhor, passa à frente. Trabalhe em mim tudo que humanamente é possível, o que não for, eu entrego a ti. E confia. Porque a gente tem que decidir na vida se a gente quer se manter de pé e prosseguir, que é o que a fé nos proporciona, ou se a gente quer perder a fé e afundar. Ninguém aqui quer afundar, eu não quero. Afundar, a gente já afundou no passado. Ficou lá. Quando a gente se batizou e desceu as águas, ficou tudo lá. E hoje em dia, quando a gente fala do passado, é para a gente se fortalecer no daqui para frente. Aleluia, Deus. Então, assim, parece que eu não tive nem passado. Glória a Deus. Eu só falo do passado porque eu tenho que testemunhar. E esse testemunho faz uma diferença na vida de outras pessoas. E para encerrar, o versículo que hoje eu trabalhei com as professoras, porque todo dia a gente trabalha, esse versículo a gente veste e a gente se une com ele, é Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então foi como eu disse, pessoal, quando você olhar para o seu aluno, diga, este menino é impossível de aprender. Esse menino é impossível de se comportar. Os pais desse menino é impossível de ser do outro. Comece a dizer, é possível. Aleluia. Agora, queiram que seja possível. Façam por onde ser possível. E aqui eu já agradeço a minha imensa oportunidade. Amém.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, É. não pode ser aí, sai. Não tem aí. É o André que tá. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso mesmo, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano eterno Deus, abençoe, meu Deus, que vou apertar a tua causa, meu Deus, dizimar, abrir porta de emprego, aquele espírito devorador, meu Deus, se a pessoa que não pode dar hoje, não posso concluir, muito ele vai dar, meu Deus, abençoe, Deus, te agradeço, amém. Adeus. Adeus. Glória a Deus. Adeus. Aleluia. Adeus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Oh, Santo Deus. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Aleluia! Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não,
tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não leva não, vem, aleluia. Nós somos filhos fortes do Senhor. Glória a Deus. Sai, 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 tudo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 tudo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Sai, 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 todo o poder da terra. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder da terra. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Amém. Glória. Pastor, uma oportunidade, aleluia, nesse momento. Glória a Deus. Eu sou da igreja para falar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abram as vossas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quem comprou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim, se você puder ficar de pé, por gentileza, a palavra do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Mateus, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição
por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Deus eterno, Deus querido, cuja tua presença, meu Deus, Aleluia. já se encontramos nesta noite para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome, Jesus. Pai, eu te peço, fala conosco, fala a tua igreja, fala o coração dos teus filhos nesta noite. Pai, no nome de Jesus, que as palavras glorifiquem ao Senhor. Aleluia. As bem-aventuranças é um ensinamento de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. É os valores de Deus para a igreja. Alguns valores que estão sumindo e desaparecendo da vida de muitos cristãos, da vida daqueles que servem a Deus realmente. Jesus, ele traz um sermão, e esse é o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Já chamado Sermão da Montanha. A multidão se reúne para ouvir Jesus. A Bíblia diz que ele vendo a multidão, ele sobe um monte, porque todos nós sabemos que direção sobe, fica alto, vendo, lança a voz dele para falar àquela multidão. E os discípulos se aproximam também. E Jesus vai ensinar a preocupação de Jesus, ensinar aquela multidão algumas qualidades que está desaparecendo da vida de alguns cristãos, nem todos, mas de alguns. Jesus abre sua boca e o ensinava dizendo: bem-aventurado. Aleluia. A palavra bem-aventurado é felizes sois. Quem é feliz aqui que está com Jesus? Aleluia, Deus. Aí ele começa a trazer o seu discurso, dizendo: vocês são felizes, porque vocês vão escutar o que eu vou falar. É como Jesus estiver dizendo: vocês vão ser felizes em praticar aquilo que eu vou dizer. Aí ele começa: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Aí alguém diz assim: pobre, eu sou rico. Uma vez eu falando para o irmão, o irmão disse: isso, irmão, isso não está na Bíblia não. Bem-aventurado pobre de espírito, eu sou não é rico. Sai. Se você sabe o que é ser pobre de espírito, você sabe o que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós somos dependentes de Deus. Dependemos do Senhor. Aleluia, Deus. Seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, todos nós dependemos de Deus. Cadê os dependentes do Senhor Glória a aqui? Deus, aleluia. É reconhecer aquilo que nós temos, ou que nós ganhamos, ou que nós temos na capacidade humana. Foi o Senhor que nos entregou. Aleluia. Foi o Senhor que nos deu. Quem entende aqui nesta noite o que Deus te entregou? Glória a Deus, aleluia. Reconhecer. Ser pobre de espírito.
necessidade de Deus na nossa vida. Quem reconhece que necessita de Deus aqui? Glória a Deus, aleluia. Porque não é nossa lógica humana, não é nossos estudos, não é nossa capacidade, mas a Bíblia diz: aquele que está em mim, mas as coisas farão. Significa que nós dependemos dele. Quem depende de Deus aqui, né? Não é minha autossuficiência, não é o meu estudo, não é assim a dependência de Deus, do Espírito Santo, sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite. Bem-aventurados os pobres de espírito. Oh, irmão, Aleluia. a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Você depende do seu Deus aqui nesta noite. Aleluia, Deus. O mundo precisa saber que nós dormimos, acordamos, trabalhamos, até para viver. Dependemos do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Orando, rapaz. Até para eu estar aqui nesta noite, foi Ele que nos impulsionou. Aleluia, Deus. Até eu e você estar aqui nesta noite, foi por a permissão dEle. Oh, aleluia. Aleluia. E Ele está aqui respondendo a tua oração neste lugar. Dependendo de Deus. É uma vida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Bem-aventurado, felizes hoje. Você é feliz aqui nesta noite? Aleluia, Deus. Jesus olhando para eles. Aí diz também: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Oh, irmão, quando não bate no peito e diz assim: eu não choro, é tão gostoso chorar na presença de Deus, porque Ele consola a minha vida e a tua vida. Esse choro aqui, esse choro é de reconhecimento, é um choro de concentração profunda, que Jesus nos arrancou do pecado, do lamaçal, nos trouxe para a nova luz, nos tirou das trevas. Nós era condenados para o inferno, mas através de Jesus nós fomos resgatados para a salvação. Quem foi resgatado para a salvação aqui nessa Glória a Deus. é a concentração, é reconhecer o estado pecaminoso que nós estávamos. Ei, irmão. É reconhecer as nossas misérias. É reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Quem é que depende dele aqui que ele cobra na presença? Glória a Deus. Aleluia, Deus. É reconhecer que nós éramos nada. E agora nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Você está entendendo aqui nesta noite? Glória a Deus. Precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer e lamentar na presença do Deus Todo-Poderoso. Já quer teu coração. Então você pode. Bem-aventurados que Chora. eu esqueci o meu lenço, sempre eu ando com ele. Está muito forte. Mas você se lembra que antigamente você ganhava com lenço? Verdade. E para que era aquele lenço?
para salvar lágrimas na presença de Deus, Aleluia. para chorar na presença do Senhor, reconhecer que necessita dele, reconhecer que sem Deus nós somos nada. Então a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oi, irmão. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos chorar na presença de Deus. Aleluia. Olhar para o Senhor e dizer: obrigado, meu Deus. Glória. Porque outrora nós estávamos destinados ao inferno. Outrora nós estávamos destinados e sem salvação. Glória. Mas através do teu Filho, nós fomos salvos pelo teu sangue. Cadê aquele que é salvo aqui nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado. Aí o terceiro ponto: bem-aventurado os mansos. Glória. Glória a Deus. Porque eles herdarão a terra. Os mansos. Cadê os mansos aqui nesta noite? Aleluia, Deus. Adora. Aleluia, Senhor. Manso é outra qualidade que está desaparecendo. Aleluia. Mansidão. A mansidão está sumindo. A mansidão são os humildes e submissos a Deus. Aleluia, Deus. A humildade que ele está falando aqui, a submissão, a humildade, não é quer dizer que você seja aquela pessoa que todos vão pisar e você não. Mas quando você é humilde na presença de Deus, você é submisso a Deus e acha refúgio nele. Glória. Porque ele está ali para te proteger. Agora, quem se lembra de Moisés? Glória. Quando Arão e Miriam se levanta contra Moisés, Moisés está ali falando com Deus. Aí Arão e Miriam diz assim: Deus só fala com Moisés, Deus só é com Moisés. Aí a Bíblia diz que Moisés é um homem muito manso da terra. Moisés manso, matou o egípcio. Moisés manso. Mas a Bíblia diz que ele é um homem muito manso. Ele aprendeu a ser manso. Aí Deus joga uma lepra sobre Miriam e Arão. Aí quem é que vai orar por eles? Glória. Olha a humildade e a mansidão de Moisés. Glória. Hoje, se acontecer algo assim, a gente pensa logo em destituir da nossa vida. Pensa logo em jogar fora. Mas se você é manso, humilde, diante de Deus, Deus vai lhe dar estratégia. E você vai ganhar a vitória em nome de Deus. E vai herder a terra. Qual é a terra? É essa não. É a terra celeste. Glória. Glória a Deus. A nova Jerusalém de Deus. A Jerusalém preparada para mim e para você, meu filho. Quem tem para lá? Quem tem? Glória a Deus. Busque essa qualidade. Irmão, eu estou falando aqui do que está faltando, está sumindo no meio da igreja. Aleluia. São nove qualidades que Jesus ensinou ali no mundo. E está trazendo para nós. Primeiro, os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Glória, mansos. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e encontrei: porventura será o Senhor na terra. Que é poucos. É muitos que têm essa qualidade. A quarta. Ele vai dizer: bem-aventurado
os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Oh, glória! Eu estava vendo aqui, sede e fome de justiça. A gente prega a palavra de Deus. Temos que ter sede e fome dela. A sede da palavra, a justiça não é a justiça de Deus. O nosso Deus é justo. Agora eu te pergunto, por que muito crente compatia com a injustiça? Por que muito cristão compatia com as coisas injustas, se o nosso Deus é justo? Glória a Deus! A Bíblia está dizendo que nós temos que ter sede e fome de justiça, sede da palavra e da justiça de Deus. O que é certo, e o que é errado, é errado. Mas hoje, infelizmente, o errado está se tornando certo. E o errado está se tornando certo. E a igreja está apoiando. Nem todos, mas estão apoiando. Aleluia. Outrora, antigamente, a igreja crescia com a verdade. A igreja crescia com a justiça. Dom a quem? Doer. Jesus disse que o falar do crente é sim, sim e não. Isso está sumindo, está desaparecendo. Aleluia. No meio da igreja, está desaparecendo. Então ele diz assim, ó, nós temos que ter fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Amém. Você é justo? Você é justo diante de Deus? Este é um dos versículos mais importantes do sermão. Porque hoje nós estamos vivendo na injustiça. Nós estamos vivendo num tempo que a injustiça está prevalecendo. Glória a Deus! Verdade. É poucos. Verdade. É poucos que querem a justiça de Deus. Aleluia. E você pode ver, Aleluia, Deus. o erro é mais aplaudido do que o certo. Aleluia. Você pode notar. E agora que Jesus, nós estamos vivendo o fim do tempo, o negócio está ficando sério. Jesus está voltando e vai ficar mais estreito. Nós vemos aqui, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora esse outro versículo, os versículos 7. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão Misericórdia. Você tem misericórdia do teu irmão? Aleluia. Tem mesmo. Glória. Nós somos misericordiosos, você nós, né? Somos mesmo. Porque às vezes o irmão, quando está na luta, está na prova, a primeira coisa que nós dizemos está em pecado. Que misericórdia é essa que nós temos? Aleluia. Quando acontece algum problema ou algo na vida do irmão ou do irmão, a gente diz, bem feito. Cadê a misericórdia? Aleluia. Ainda tem uns que se atrevem a dizer, Deus me revelou que ia acontecer isso. E o divino é tão ruim que não mostrou e falou que Deus falou. Que misericórdia é essa? Aleluia. Bem-aventurados misericórdia. Tenha misericórdia, irmão, que você vai alcançar misericórdia. Se eu tiver misericórdia, compadecer de um irmão, eu vou alcançar também misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! Está subindo isso, irmão. Está desaparecendo. Você pode analisar que hoje o perdão, a misericórdia é mostrada com compaixão e com perdão.
O perdão está desaparecendo. Às vezes dizem assim, perdoamos, não é verdade? Glória. Mas é da boca para fora. Aleluia. Porque quem perdoa não lembra o que aconteceu. Não pode esquecer o que aconteceu, mas não fica lançando no rosto. E se alguém porventura vier falar, vamos orar, vamos ter misericórdia. Porque um dia Deus vai ter de você e alguém vai ter também, irmão. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, o próprio Senhor Jesus: bem-aventurado, feliz sois os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem quer alcançar misericórdia aqui? Glória a Deus, aleluia. Misericórdia do teu irmão. Aleluia. Tenha misericórdia de alguém. Jesus vai entrando na cidade de Naim. A Bíblia diz que ele teve íntima compaixão. Isso quer dizer que ele teve misericórdia do sofrimento. Quantos irmãos nossos Deus estão sofrendo? Em vez de a gente lançar misericórdia, a gente lança logo ao julgamento. Oh, irmão, Jesus está olhando para nós nesta noite. Aleluia, Pai, glória. Aprenda isso, tenha misericórdia. Por isso que nós temos que orar e dizer: Espírito Santo, limpa meu coração das famílias. Glória. Espírito Santo, me ajuda a ter um coração. Porque tem pessoas que aconteceu há 20 anos atrás, ainda está com o coração do mundo sujo. Quando foi que fizeram isso contigo? Há 30 anos atrás. O Espírito Santo não teve força de arrancar essa dureza. Glória. É porque você ficou lembrando. É porque você ficou martirizando. Aleluia. Porque quando a gente pede a Deus, irmão, tem. Eu já passei por tanta coisa. Os irmãos, se eu fosse falar, as cadeiras choravam. Acho que cada vez que ela ia embora, de tanta pena de ir sozinha. Mas eu aprendi a perdoar. Aleluia. Uma vez a minha esposa disse assim: o povo faz isso, tu vai achar graça de dar a paz do Senhor. Vamos só. A Bíblia diz que nós temos que ser como uma criança, o coração de uma criança é lindo. O pai bate na criança daqui a nem 10 minutos, é um segundo, ele fala: pai, eu te amo. É assim ou não é? É. Quando a criança ainda tem inocência, porque hoje vem. O negócio está tão sério que você pegar uma criança de 10 anos, ela fala: porque você caiu no bendito celular da internet. Sabe mais do que você. Mas a criança, ao certo ponto de idade, ela tem inocência, o coração dela é limpo. Aí a gente pede a Deus um coração puro, limpo, e o diabo não gosta. O diabo não gosta. Quando você quer ter, a Bíblia diz que aquele que não ser como uma criança, não é em certas coisas, mas sim naquilo que acontece. Você vê uma criança, alguém faz algo com ela, faz mal, mas ela está sorrindo daqui a 10 minutos. Aleluia. É ou não é? Veja, olhe para uma criança. Por isso que eu admiro muito criança, e eu não gosto de quem maltrata criança. Uma coisa que eu não gosto é quem maltrata criança. Meu coração já fica, seja ela qual for o tamanho. Meu coração já fica, meu Deus. Mas tem que ser coração. Aí uma vez eu vi um seriado, aí a pessoa vai com outra pessoa assim, ó, teu coração está limpo. Aí a pessoa disse assim: eita, eu nem sei, mas acho que ele está. Aí olha bem lá no fundo do teu coração, se tem alguma limpeza para fazer. E quem vai limpar não é o pastor, não, é você. Aleluia, Deus. Tem gente que pensa que o pastor é que transforma, não, é Jesus. É o Espírito de Deus. Se eu quiser e se eu não quiser, irmão, nem Deus vai te transformar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. É
situação para você ver que precisa limpar o teu coração. E Deus faz, irmão. Aí você que decide. Esse aqui é que. Aí outro. Bem-aventurados pacificadores. Você é pacífico? Irmão, por exemplo, a gente tenta, viu? Mas tem uns filhos do diabo que tiram a nossa paciência. Não, e é verdade, irmão. A gente tenta apaziguar de todo jeito, joga do lado, joga do outro. Aí o diabo vai lá e tenta fazer a tempestade. Ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Quem quer ser filho de Deus comigo? Glória a Deus, aleluia. Seja pacífico. Aí você diz, pastor, mas não é difícil. É difícil, não é fácil não, irmão. Tem hora que a gente pergunta, Jesus, falta morrer de coração. Tem hora que a gente só falta porque a gente quer paciência, quer, mas por isso que a Bíblia é tão linda e poderosa, sabe? Ela diz assim, seja prudente como uma e simples como uma, pois tem hora que a gente tem que ser prudente, igual serpente. Não é dizer que você vai fazer uma tempestade, vai ter prudência naquele momento. Aí tem hora que tem que vir a simplicidade. Mas tem hora que alguém tira a paz. A gente está tão ali, aí parece que a gente tudo agora. Aí Jesus, filho de carro, sai daqui, vamos ter lugar de embora. Tem hora que é assim. Mas a gente quer ser filho de Deus, tem que buscar paciência. Paciência com o filho, paciência com o esposo, paciência com a esposa, paciência com o vizinho, paciência. Olha, aí eu vou dizer uma coisa, tá difícil, mas tem que ser difícil. E onde é que eu vou buscar? Em oração. Irmão, não é fácil não. Se você olhar para isso que Jesus está falando aqui, Jesus está vendo corações de todos ali. Tinha pessoa que não era mansa, tinha pessoa que não era humilde, tinha pessoas que choravam no choro, tinha pessoas que tinham fome de justiça, que não aceitavam o erro. Jesus estava falando para aquela multidão, ele conhecia, e ele está falando aqui para nós nesta noite. Se nós perdermos esta qualidade, nós temos que buscar. E a oração. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quem sofre perseguição aqui? Aleluia. Sofremos não, irmão. Quem sofreu foi os nossos antepassados. Outros serradeiros não servem passar a espada. Nós somos perseguiçãozinha de qualquer, de alguma coisa, estamos perdendo a cruz. Imagina uma espada no pescoço. Imagina sendo jogado na arena de leão. Imagina sendo queimado. Aí você diz assim, pode me jogar na arena, que o canto é bonito. Isso é perseguição. Isso aqui é bichinho. Alguém diz que tu é feio, bonito, é uma bichinho. Mas vai acontecer perseguição. Vai acontecer. Já estão punindo agora na Bíblia. Eu vi hoje um vídeo. O que quer ser maior do Brasil está punindo para poder tirar algumas coisas da vida. Para poder não falar mais. Aí quando disser assim, não vai mais pregar, viu? Aí eu quero ver. Aí vem a perseguição. Chegar a hora de falar e pregar, eu quero ver se é crente ou não. Aí é perseguição. Às vezes acontece alguma coisa, eu digo porque às vezes alguém se levanta, alguém diz, oh irmão, estou sendo perseguido por fulano, irmão, vamos orar. Isso aí é só um ventozinho, porque quando a perseguição vier, se tu não aguentar isso, imagina quando vier mesmo. E tem gente orando para não acontecer, irmão, vai acontecer. Glória. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai voltar e vai ficar pior ainda.
maltratados, vamos ser injuriados, vamos ser levados à morte. É a Bíblia que diz. Aí hoje tem um crente, não sei, eu não deixa. Bom, se acontecesse logo para Jesus não era melhor. Porque o negócio vai ficar muito sério. Se Jesus vem agora, amém, nós vamos embora. Vai ficar tão sério. Vai haver perseguição, vai haver morte, vai haver fulminação. Isso é o princípio das dores. Aí tem gente que diz assim, não, mas vamos orar a Deus, vai demorar um pouco. Nada, irmão. A Bíblia diz assim, ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, eles tinham o prazer de dizer, vem logo, Jesus. Toma aqui, vem. Hoje o crente vai dizer, não, Jesus, demora um pouquinho. Eu vou ganhar na Mega Sena. Eu vou ganhar nisso aqui. Eu já vi crente dizendo isso, irmão. Aí fica. Ah, Jesus não vem agora, não, como fazer isso? Olha, irmão. Tem alguém dizendo, eu vi crente orando, dizendo assim, não traz a perseguição para o Brasil. Aí vai traz para outro país e o Brasil vai ficar sem perseguição. Aí Jesus só vem para lá, a perseguição vem para todo mundo. Jesus está voltando. Bem-aventurados sois perseguidos. Você vai ser feliz quando alguém dizer assim, tu é crente, sou. Para de pregar, não paro. Aí tem que ser feliz. A Bíblia vai se cumprir ou não? Então se vai se cumprir, pode orar, pode dobrar joelho, jejuar, se tem que se cumprir a volta de Cristo, vai voltar e vai se cumprir. Vamos continuar. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por causa de quem? De Jesus. Olha aí, o que é a perseguição? Tem gente hoje que está sendo perseguido não é por causa de Jesus, não é por causa dele mesmo. Por causa dela mesmo, das atitudes. Mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado, feliz sois quando vos injuriarem, perseguiram e mentindo e disseram todo mal contra vós por minha causa. Por causa de quem? De Jesus. Você tem que ser perseguido por causa de Jesus. Está vendo a diferença? Não porque você falou besteira, não é por causa de Jesus. Você prega o Evangelho, prega a verdade, mas se levanta. Você sabia que estamos com o Evangelho meio errado? Eu vou dar um livro. João, capítulo 17. João 17, versículo 13. Mas agora eu vou para ti, e não digo isso no mundo, para que não tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhe a tua palavra. Dê-lhe o quê? A tua palavra. A palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. E o mundo vos odiou. Como é que nós estamos com a palavra de Deus e o mundo ama a igreja, irmão? Escute aí o que Jesus vai dizer, e o mundo vos odiou, porque não são do mundo. Irmão, nós estamos aqui, precisamos trabalhar, precisamos investir, mas nós não somos daqui. Nós estamos peregrinando, Jesus está voltando. Aí vai mais profundo. Aí diz assim, e o mundo vos odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou. Jesus não era daqui. Tanto que o Pilato olhou para ele e disse, eu tenho o poder de te soltar, eu tenho o poder de te matar. E ali, o poder que foi dado foi lá do alto. Se o poder não vier do alto, tu não poderia nada. Aí eu disse assim, e por que os teus soldados não te ajudaram? Porque os meus soldados não são daqui, eu venho não é daqui, eu venho de lá. Jesus não era daqui, ele está dizendo que nós não somos daqui. Nós
nunca amizade com esse sistema. Vivendo muito alício. E Jesus está aí. Aí ele diz: não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar. Ninguém fala mais de santificação. Santificação da alma, do corpo, do espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em toda a vossa maneira de viver. Tem gente que é santificação a mão, né? Ou sua alma, corpo, alma e espírito. É tudo que está aqui dentro, vem aqui para fora. Esse negócio de dizer que Deus só quer o coração, não. Estão mais pregando, mas não. Não estão falando, mas não. Quem é perseguido aqui no nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Oh, irmão. Como foi que perseguiram os profetas, irmão? Só foi: oi, profeta, perfeito. Oi, profeta, eu vou ficar grande. Não. Olha para isso. Partiram ao meio, decapitaram, tem os que foram esfolgados do rio. Essa é a perseguição. Essa é mais condição só da galera. Coisinha devagarzinho. Fique de pé para nós jogar. O irmão André, o Diácono André estava falando dos olhos, né? Preguei muito. Minha vida praticamente foi pregando de ônibus velho. E é bom, viu? Irmão, se apegue. Tenha uma intimidade com Deus. Não precisa ninguém saber. Não precisa ninguém nem ver a tua intimidade. É você e Deus. Às vezes eu fico lá em casa orando, falando com Deus. Aí eu fico sozinho lá no quintal. Nem minha esposa sabe, mas estou falando com Deus. Porque o diabo é constantemente tentando tirar a nossa fé, irmão. O diabo é 24 horas, tentando tirar a nossa fé em Deus. A nossa comunhão. A gente dorme, a gente cochila, a gente relaxa, estende as pernas, não, fica ali, ó, rodeando como um leão, procurando alguém para tragar. Como é que ele estava na terra? Passeando e voltando por lá. Olhando assim, ó. É direto. Ele não sabe daqui a 10 minutos o que vai acontecer, o diabo não sabe. Mas daqui para trás, que eu já falei, sabe tudo que eu fiz. Se eu errei, se eu não errei, se eu peguei, se eu briguei, se eu não briguei, ele sabe. O diabo sabe tudo para trás. Mas para frente, daqui a 15, 10 minutos, ele não sabe. Ele só sabe uma coisa, que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Por isso que ele é duro para pegar a gente. Por isso que ele fica aí perturbado. Mas nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quem é coberto pelo sangue de Jesus? Aleluia, Deus. Soberano Deus, Pai eterno, Pai, Deus da glória, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, leva cada um em paz para seus lares, ó Deus. Dá uma noite de paz e tranquilidade, abençoa cada um, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Presbítero?
Ó, que glória. Eita, Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja por toda a igreja diz. Amém.